Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, nosso assunto é potenciação. Temos alguns detalhes bem legais aí para conversar hoje, mas antes mesmo de a gente começar a nossa aula, eu já gostaria de lhe pedir para curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se ainda você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a saber, ok? Vamos lá então, hein? Falar um pouquinho de potenciação. Então, pessoal, quando a gente fala de potência, né? A potência, a gente precisa entender como ela realmente funciona. E lembrando que a potenciação, ela vem da base que é da multiplicação, ok? Vamos lá falar um pouquinho então, ó. Eu tenho aqui 2 elevado à sexta potência, tá? Nós precisamos entender que potência, ela é formada por uma base, que é esse número maior, e por um expoente, que é esse número menor, tá? Lembrando que base é o número que vai ser multiplicado, e o expoente representa quantas vezes vai multiplicar essa base. Certo? Então, ó, eu tenho aqui 2 elevado à sexta. Isso quer dizer que o 2 ele vai ser multiplicado 6 vezes. Tá? Então vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ok? Lembrando, 2 elevado à sexta potência. Não é 2 vezes 6 que daria 12. Não mesmo. É 2 vezes 2 que vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2, 64, ok? Então, um resultado vezes o próximo, e assim sucessivamente. Mais uma situação, né, para a gente entender como funcionam algumas regrinhas também, né, dentro da potenciação. Eu coloquei um exemplo aqui como 12 elevado a zero. Coloque aí na sua cabecinha, tá? Todo número que tem um expoente zero e que é a base, né, que é esse número maior, ela não for zero, o resultado vai ser 1, tá? Então, existindo qualquer base que não seja zero e o expoente sendo zero, automaticamente o resultado é 1. Pode ser aqui, ó, 1 milhão elevado a zero. O resultado vai ser 1. Ok? Pode ser número decimal, pode ser fracionário, tá? Com expoente zero, o resultado vai ser 1. Outra situação também, né, dentro aí da potenciação, é quando a base é 1, tá? Então, eu tá aqui, ó, 1 elevado à milésima potência. Se eu multiplicar, ó, 1 vezes 1, vai dar 1, né? 1 vezes 1 de novo, vai dar 1. Então, se você multiplicar o 1 1000 vezes, né? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1000 vezes, ele sempre vai dar o resultado 1, ok? Então, se a base é 1 e o expoente é qualquer número natural, o resultado, de qualquer forma, vai ser 1. Ok? Agora, eu coloquei aqui uma outra ideia que é potência com a base negativa. E nós temos 2 linhas de pensamentos quando nós falamos de potência com a base negativa. Primeiro, se o expoente é ímpar, automaticamente o resultado vai ser negativo. Agora, se o expoente for par, automaticamente o resultado vai dar positivo. Como? Vamos aqui entender, ó. Menos 3 elevado ao cubo, ele está falando que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Lembrando que uma coisa é a base ser negativa com parênteses. Sem parênteses é um pouquinho diferente. Eu vou comentar sobre isso aí depois, tá? Então nós temos aqui, ó, 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 3, que vai ser 27. Só que menos com menos é mais. Mais com menos vai ser menos. Então lembra, ó, expoente ímpar, resultado vai dar negativo. Se o expoente for par, resultado vai dar positivo. Então vamos aqui, ó, menos 3 elevado à quarta potência, do mesmo jeito. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, o menos 3 4 vezes, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Aí nós temos, ó, menos com menos vai dar mais, né? Mais com menos vai ser menos, menos com menos vai ser mais. Esqueminha de joguinho de sinais, né? Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Então, resultado positivo. Então, expoente ímpar com base negativa, resultado vai dar negativo. Expoente par com base negativa,
resultado vai dar positivo, ok? Outra situação que nós temos é uma potência, só que agora ela não tem parênteses. Esse sinal de menos nós conhecemos na matemática como termo independente, tá? Então esse sinal de menos ele é um termo independente. Por mais que eu tenha essa potência aqui, ó, mas esse sinal de menos ele é um termo independente. Então ele é, ó, 5 vezes 5 vezes 5, tá? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Só que aqui positivo. Só que esse termo independente, o menos com mais, automaticamente vai ser menos. Ok? Então, grava aí. Não se esqueça. Quando não tem parênteses, o sinal de menos se torna um termo independente. Ok? Outra situação. Potenciação com fração, né? Eu tenho aqui, ó, 2/3 elevado ao quadrado. Ele está falando que ele é, ó, 2/3 vezes 2/3, né? 2 vezes. Multiplicação entre frações é numerador multiplica com numerador e denominador com denominador. Então, ó, 2 vezes 2, né, vai ser 4. E 3 vezes 3 vai ser 9. Lembrando que fração só é resultado quando ela for irredutível, né? De uma forma como não tem como simplificar mais, né? Agora, pessoal, nós temos algumas propriedades entre potências que vocês precisam realmente aprender e entender como realmente funciona, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, primeira coisa, né? Sempre eu vou analisar se as potências têm as bases iguais, ok? Então, ó, multiplicação de potências de bases iguais, ó. Base 2, expoente 3, base 2, expoente 4. Tá? Então, multiplicação de potências de bases iguais. O que você precisa fazer? Tá? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Né? Vai ser 3 mais 4. Ó. 3 mais 4. Que vai ser 2 elevado à 7ª potência. Tá? Então, lembrando, hein? Não se esqueça. Multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes, tá? E 2 elevado à 7ª vai dar 128. Agora nós temos ali, ó. Nós sabemos que fração é divisão, né? Então, se eu coloquei aqui, ó, 3 elevado à 5ª dividido, né, por 3 elevado ao quadrado, ele representa da mesma forma assim, ó. 3 elevado à 5ª dividido por 3 elevado ao quadrado. Lembrando, é a mesma coisa, tá? Então, ó, lembrando, fração é divisão, tá? Numerador divide pelo denominador, que foi o que nós fizemos aqui, ó. Então, ó, quando acontece uma divisão, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, ó. 5 menos 2, que é igual a 3 elevado ao cubo, né? 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, que vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Então, 27 é o resultado. Agora, nós temos aqui uma potência de potência, tá? Potência de potência, nós temos que repetir a base e agora nós vamos multiplicar os expoentes, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Ok? 4 vezes 4, 16, né? 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Ok? Essa é a primeira etapa das nossas propriedades de potência. Agora, vamos para outras propriedades aqui para a gente entender melhor. Eu tenho aqui agora uma raiz, né, com potência, né? Raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado, tá? Existe uma regrinha bem legal, né, que a gente fala assim, que quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol, né? Então, ó, o 3 que está no Sol, que é o índice aqui da raiz, ele vem para a sombra. O 2 que está na sombra vai para o Sol. Então, eu vou repetir a base. O 2, né, fica como numerador. E o 3, que é o índice da raiz, fica como denominador. Então, ele estava no Sol, ficou na sombra. O 2 e o 4, né, que é a base, estava na sombra, passou a ficar no Sol. Ok? Mais uma situação. Potência com expoente negativo, tá? Toda vez que nós encontrarmos potência com expoente negativo, ela precisa fazer uma inversão, né? Nós sabemos que
o número natural, ele existe um denominador aqui, ó, certo? E neste momento a gente tem que fazer uma inversão. E toda vez que a gente faz uma inversão, a gente muda o sinal do expoente, tá? Então o 1 sobe e o 2 elevado à quarta desce. E aí fica assim, ó, 1/16. 1/16, porque 2 elevado à quarta vai dar 16, ok? Agora eu tenho outra situação, ó. Agora é uma fração, mas que nessa fração tem uma potência com expoente negativo. Ah, então, o que eu tenho que fazer para mudar, né? Fazer uma inversão, né? O 5 fica ao quadrado e o expoente fica positivo. O denominador, né, que vai ser 1, 5 dividido por 1 dá o próprio 5, então esse 1 não precisa mais aparecer. E aí fica 5 vezes 5, que vai dar 25. E para fechar, potência, né, com fração, né? Outro modelo, agora com parênteses e o expoente menos 2. Então, 3/4 elevado ao quadrado negativo, né? E neste caso, toda vez que a gente vê uma potência com expoente negativo, temos que fazer a inversão. Então, nesse caso, ó, o 4 sobe e o 3 desce. E automaticamente o expoente fica positivo. Ok? E aí é o 4/3, né? No caso, 2 vezes. Então ele fica, ó, 4/3 vezes 4/3. E sabemos, né? Multiplicação entre frações, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então ele fica, ó, 4 vezes 4, que vai dar 16. E 3 vezes 3, que vai dar 9. Lembrando que fração só é resultado quando for irredutível, né? Como não tem como simplificar mais, né? E nesse caso, 16 e 9 não tem múltiplos em comum, então esse é o resultado final. Pessoal, se você gostou, eu já gostaria de lhe pedir para curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a saber, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!